Esperar entrar o pessoal, né? Boa noite, boa noite. Vamos aguardar aqui um pouquinho até as pessoas começarem a acessar a nossa live para darmos início. Sou a vereadora Suzy Pocillo, de Astorga, e vamos aguardar aí. Estão acessando, mais um pouquinho a gente dá o início aqui à nossa live. Já temos uma pessoa acessada. Boa noite a todos. As pessoas estão entrando, muito bem-vindos. E hoje a nossa live será um assunto muito importante, onde nós estaremos falando sobre a participação da mulher nos espaços públicos e políticos. E as pessoas que estão aí nos acompanhando, peço que mande um oi aqui para a gente, para nós estarmos falando os seus nomes, para a gente estar colocando a participação das pessoas, para que nós possamos dar continuação aí à nossa live. E aproveitem também, vamos compartilhar essa live, porque hoje é um assunto muito importante. Nós estaremos aqui debatendo com a nossa convidada, Jeanine Benkenstein, que é a neurociência política, e estará debatendo um assunto muito importante, que é a participação da mulher nos espaços públicos e políticos. E aí a gente convida, então, Jeanine Benkenstein para fazer parte aqui da nossa sala e participar conosco dessa live. Muito bem-vinda, Jeanine. Jeanine Benkenstein é do Rio Grande do Sul, é neurociência política, mestra em direito tributário, escritora. E agora eu vou deixar para ela se apresentar e falar um pouquinho dos seus títulos, né, Janine? Boa noite a todos os presentes. É uma imensa satisfação, vereadora Suzy, o convite, né, para nós estarmos falando desse assunto tão delicado, tão polêmico muitas vezes, mas tão importante que nós precisamos enfrentar, nós precisamos falar disso, né? Então, eu acho que não há necessidade aí de falar como é que se diz, de títulos, né? Porque eu digo assim, até a única coisa que a gente pode falar é que tudo isso que nós estamos estudando em relação à neurociência política começa a ganhar muita força no Brasil. Já existe todo um movimento americano em relação à utilização, né, da ciência do cérebro para a política, né? De como que a neurociência pode auxiliar, na verdade, as questões eleitorais. E eu preciso dizer que sim, a neurociência está a serviço da política, principalmente para que nós não sejamos manipulados. Porque se você acha que você é livre, você está bem enganado. A manipulação que acontece, né, em qualquer coisa, em marketing, para você comprar, por exemplo, a Coca-Cola, para você comprar um McDonald's, para você comprar um iPhone, tudo isso é um planejamento muito bem estabelecido, estratégico. E nos Estados Unidos, a política tem também sido tônica disso, né? Então, de uma certa forma, como que nós podemos evitar o uso dessas manipulações, identificar essas manipulações, para que o eleitor consiga, então, ter a liberdade de escolher aquilo que é melhor para o nosso país, né? Mas é isso, né? Eu estudo neurociência, faço mestrado em neurociência, sou mestre em direito também, sou escritora da Saraiva nessa área, dou palestras pelo Brasil inteiro, estou escrevendo um livro que está todo mundo curioso, chamado Cama e Corrupção, onde nós vamos desnudar a relação entre sexo e corrupção. E imagina, tem sim, tem uma relação muito profunda. E o livro vai contar tudo, né? Vai contar tudo, e o capítulo mais especial
entrevista com uma dona de um bordel, muito famoso aqui do Rio Grande do Sul, e ela abre todo o capítulo dizendo quais foram as negociações, quais foram os contratos de corrupção mais milionários que aconteceram em cima de uma cama. Eu estou doida para ler esse livro, não vejo a hora. Então, a gente gostaria aqui de desejar uma boa noite ao Luciano Zanata, meu esposo, que está nos acompanhando. Boa noite, Carlos Geraldo. Boa noite, Cradenil. Ela é lá de Marilândia do Sul. A Cradenil fez um curso, nós estávamos juntas quando nós participamos de um curso somente para mulheres na cidade de Curitiba. Ela é vereadora em Marilândia do Sul. Muito bem-vinda aí à nossa live. A Daniele Rodrigues, boa noite. E a gente gostaria, assim, que as pessoas estivessem ajudando a compartilhar, porque é um assunto muito importante, não só para as mulheres, mas para todas as pessoas, porque nós estaremos falando de um assunto que é a neurociência política e a mulher nos espaços públicos e políticos. E eu acho que as pessoas têm que ter esse conhecimento, e se quiserem também participar, fazendo a sua pergunta, no final, nós estaremos aí fazendo nós não, né? A nossa neurociência política estará aí respondendo aos questionamentos. Então, nós aí vamos iniciar, né? Falando aí a respeito desse assunto muito importante, a participação da mulher nos espaços públicos e políticos. Janine, você como neurocientista política, como que você vê a atuação da mulher, o poder, assim, porque a mulher ela veio conquistando os seus espaços ao longo dos anos. Aí nós temos aí praticamente há 100 anos aí que nós conseguimos alguns direitos, e a partir desses direitos aí, que a mulher conseguiu votar, ser votada, ela conseguiu ter alguns direitos, e a partir desse momento ela vem ao longo desse período conquistando os seus espaços. É claro que ainda existe muito preconceito, que ainda existe muita dificuldade, existem pessoas ainda que acham que lugar de mulher é em casa, cuidando de filhos, de marido e da casa. Então, eu gostaria que você colocasse um pouquinho, assim, da sua experiência, da sua vivência, de como que é a mulher hoje, esse poder que a mulher veio adquirindo e ainda tem muito a adquirir pelo decorrer dos anos. Com certeza é uma evolução que acabou estourando, vamos dizer, a participação da mulher nos espaços de poder, entendido como um espaço público e político, né? Porque muitas vezes as mulheres dizem assim, tá, mas eu não quero fazer parte do poder. E muitas vezes, quando eu falo com homens sobre a questão do poder, há uma crença de que a palavra poder está relacionado à manipulação. A poder está relacionado a você diminuir as pessoas, de você utilizar delas para chegar em algum lugar. Isso não é verdade. O poder, a palavra poder é até uma ofensa para o vocábulo poder. Poder é a ação, ou seja, é o espaço onde você consegue alavancar muitas coisas em favor do outro. Se Bill Gates, por exemplo, não tivesse o poder que ele tem hoje, né? Que ele tem um poder financeiro muito grande, mas se ele não tivesse esse poder e que tivesse levado ele a conversar com as Nações Unidas, a conversar com médicos, a conversar com cirurgiões, ele talvez não teria conseguido erradicar praticamente a poliomielite no mundo. Ele doou, né, metade dos seus bilhões para erradicar a poliomielite no mundo. Então, poder está relacionado à capacidade que você tem de realmente impactar vidas. E qual é a participação da mulher neste espaço de poder? Através da política, através do espaço público, mas também do espaço privado. O poder da mulher inicia dentro da sua família. Ela é a geradora da vida. Ela comanda a educação, muitas vezes, dos filhos. Ela traz valores refinados, porque ela tem essa questão do ventre, né? O homem, a gente sabe que ele é mais responsável por dizer para a criança, ó,
vá para o mundo, mas quem prepara a criança para receber, muitas vezes, a diversidade do mundo é a mulher com a sua sensibilidade, certo? A mulher, o primeiro comando que a mulher tem é do seu próprio orçamento doméstico. Quando ela abre a geladeira, e muitas vezes, e a gente sabe que agora nesse momento está acontecendo demais, quando as mulheres abrem a sua geladeira e percebem que não tem tudo aquilo que deveria ter para fazer um almoço. E ela, no malabarismo, ela usa aqui, ela junta com aquilo lá, alguma coisa que ela congelou, e ela adiciona isso mais aquilo e sai uma refeição completa, faz com que todos os membros da família consigam ter uma alimentação. Isso é poder. Isso é poder. É quando ela pode sair deste espaço onde ela está e passa essa, como é que se diz, essa experiência para outras mulheres na sua rua e no seu bairro e está lá como, às vezes, parte da diretoria, às vezes como presidente de uma associação de bairro. Porque aquilo que ela vivenciou na sua geladeira, agora ela está colocando em prática através da associação de bairro. Depois disso, ela pensa, poxa, mas eu posso ser mais voz, ou seja, eu posso usar mais o poder para ser a voz de muitos que não têm a voz. E aí ela se candidata a vereadora, né? E depois disso, ela pode ser prefeita, pode ser governadora, deputada, senadora, presidente da República. Por quê? Porque não é que ela, mas eu quero ser poderosa. Não. Quando nós galgamos os espaços públicos, políticos, nós estamos pensando nada mais, nada menos em como fazer para que não falte aquilo que faltou lá na nossa geladeira. E que se faltar, como que nós vamos usar de gestão emocional, financeira e estratégica para que o almoço seja servido e que ninguém passe fome. Essa é a visão da mulher nos espaços de poder. E às vezes ela desiste disso. Por quê? Porque ela enfrenta muitos desafios dela mesma. O primeiro desafio que eu vejo assim, né, vereadora Suzy, que eu acho que tu é a melhor pessoa para falar disso, é a questão do preconceito das outras mulheres. As outras mulheres são as que menos apoiam as mulheres. Por quê? Por que mulheres? Por que vocês acham que, de repente, ela vai deixar a casa desamparada? Os filhos na rua? O marido sem atenção? Eu já ouvi isso de outras mulheres. Então, vereadora, assim, nada melhor do que a senhora para falar, né? De como deve ter sido e como é desafiador entrar na política, sendo já mãe, sendo advogada, sendo esposa, sendo a Suzy. Sermos mulher já é muitas vezes um desafio. E ainda nos aventurando, né? Eu também sou advogado, também sou mãe, eu entendo muito bem o que nós passamos, né? Num mundo praticamente masculino nessa área. E aí você entra na política. Eu gostaria, assim, que tu contasse um pouquinho como é que foi essa tua trajetória, né? E quais foram os piores desafios que você já viveu nessa área por ser mulher. São muitos desafios, né? Sim. Eu entrei assim, meio que, como você colocou, né? Então, sempre pensando, a gente sempre pode fazer mais. Mas os desafios são grandes. Primeira vez eu tive a oportunidade de ser gestora na administração pública de uma secretaria. Fiquei 8 anos numa secretaria de ação social, desafiador também, que eu vinha de uma função de professora de primeira a quarta do ensino fundamental, tinha minha graduação em administração de empresas, especialização em gestão e supervisão e orientação na área escolar, mas foi um desafio muito grande. Ali enfrentei essa secretaria, fui presidente da PMI, também lidando com a população, presidente de conselhos dos direitos da criança e do adolescente, conselhos da ação social. Então, a gente acumulava vários serviços, né? E a partir daí eu vi que esse contato ali dentro daquela área social, eu vi que eu poderia colocar projetos, políticas públicas para atender aquela população mais vulnerável, menos favorecida. E a gente começou a estudar projetos. Foi aí que eu também, quando eu encerrei meu mandato, né, que eu fiquei de 2001 até 2008,
eu parti para fazer direito, onde eu fiz direito, me formei e terminei, né, a faculdade em 2013, passei na UAB, e aí veio, falei, não, ainda eu posso fazer mais. E parti para a área da política. Concorri às eleições de 2012 como vereadora, não consegui me eleger, fiquei em quinto lugar de votação, mas devido à nossa coligação, nós não conseguimos a legenda e não consegui me eleger. Aí falei que eu não ia fazer mais, que aquilo não era para mim, aí continuei advogando, advogava durante a tarde, de manhã eu dava aula, e fui fazer mais especializações e continuei estudando. Aí até que em 2016 acabei concorrendo novamente, né? Porque acho que a política está no sangue, né? Participei das eleições, acabei me elegendo como vereadora. Então só que ainda como vereadora a gente vê que existe, além do preconceito de ser mulher numa casa legislativa, onde a maioria são vereadores homens, então a gente sente que esse preconceito, essa questão que, além do poder nosso já ser limitado dentro do poder legislativo, ainda a gente sofre essa discriminação por ser mulher. Então, a gente vê que ainda, mesmo a gente tendo evoluído nas conquistas dos direitos das mulheres, a gente sente ainda que existe esse preconceito e a gente ainda acaba sendo bloqueada, sendo barrada de poder fazer aquilo que a gente queira, né? Então, é isso que eu sinto ainda como mulher. E além de ser vereadora, continuo advogando, continuo administrando a minha casa, porque eu sou casada, tenho marido, tenho filho que ainda estuda, está fazendo a sua graduação. Então, a gente vê que a gente acumula várias funções. Mas a gente vê que as mulheres, elas conseguem, né? Elas conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O que a gente vê que, às vezes, tem pessoas, né? Tem figura masculina que não consegue fazer tantas Sim. coisas ao mesmo tempo. Então, a gente diz assim, até pessoas assim entram em contato comigo e falam, né? Você é aquela pessoa, 1001 utilidades, né? Porque a gente consegue acumular Sim, com a vida certeza. pública, a vida profissional e a vida pessoal ao mesmo tempo, né? Então, é isso. E eu acredito que as mulheres ainda têm muito a crescer, têm muito a fazer, e a mulher, ela tem essa sensibilidade, ela vai na essência, ela procura fazer as coisas, atingir aquele ponto, realmente, procura fazer as coisas para realmente ajudar o próximo, né? Então, não sei se seria isso a nossa... Porque eu não sei se o sinal tá fraco aí ou tá fraco aqui. Aqui está Tá tranquilo, sentindo? Tá. tá oscilando, né? Parece que tá travando, né? Tá travando. Não, Eu aqui tá tava mesmo normal. olhando aqui para ver se o sinal será aqui ou será aí. Pergunta aí. Eu acho que é aqui. Então, enquanto a gente Tá, o verifica, sinal tá oscilando. queria desejar uma boa noite aqui ao doutor Tiago Asnar, que está nos acompanhando, a Lucinéia Keide, boa noite, seu Antônio Silva está nos acompanhando também, ele é presidente aqui da nossa Associação de Direitos Humanos, a Cida Cozinheira também, boa noite, e a todos que estão aí nos acompanhando nesta noite. Aproveitem, compartilhem essa live para que esse assunto atinja mais pessoas, né? Sim, verdade. Melhorou o Eu tô sinal? aqui tentando entender que caiu e um pouco o nível parece que é da internet, tu não acha? Então, Tu tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem. As pessoas que estão nos acompanhando, tá ouvindo bem? Tá travando? Como é que tá? Que melhor eles estarem falando aí, né? Verdade. Até Melhorou? assim, qual é o link do Facebook? Algumas pessoas estão me perguntando no meu WhatsApp qual é o link do Facebook para poder compartilhar a live. Sabe onde é que está sendo tido? Tá no meu na minha página do Facebook, Suzy Pucilo.
Pois é. Deixa eu ver aqui. O pessoal está me perguntando porque não aparece aqui para mim. Espera aí, eu já mando E aí eu acho no seu que, de repente... WhatsApp, daí você pode estar transmitindo. Enquanto isso aqui, deixa eu ver aqui a Luísa Tolói, acho que ela é de Guaraci, ela está dizendo que teve o privilégio de participar de uma palestra em Curitiba com essa pessoa maravilhosa, que é você, Janine, e te admira muito como professora, Luísa Tolói. Ela é lá do município de Guaraci. Seu Albino Pedro Zanata, boa noite, ele é de Curitiba, também está nos acompanhando. Seu Antônio Silva disse aqui que está ouvindo bem, está sendo transmitido corretamente. A Cradenil, novamente, estou ouvindo completamente bem. Meu pai também está nos acompanhando, Sebastião Pucilo, parabéns, som e imagem perfeito. Jefferson também está nos acompanhando e passou o link aqui na nossa... ele compartilhou o link aí na live da nossa exposição. Dona Maria Helena também, boa noite. Jefferson compartilhou mais uma vez o link aí para as pessoas que quiserem acompanhar, né? Quiserem repassar. Agora sim, agora sim. Deu certo? Agora eu estou conseguindo aqui. Deu certo porque as pessoas estão pedindo, né? Ai, que Deixa eu dar bom, uma né? olhada aqui. Ótimo, ótimo. Ah, que legal. Agora que eu vi aqui, eu não estava te ouvindo em relação ao comentário da Luísa. Obrigada, Luísa, viu, pelo comentário. Eu que tenho o privilégio de estar com vocês, né? Eu sempre é uma diversão, né, Suzy? Aquela palestra foi incrível. Foi aquela palestra. E eu tenho algumas imagens, alguns vídeos daquela palestra. Foi muito bom mesmo. Foi. Mas olha só, você estava falando da questão da... Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Uhum. Suzy? Você está me ouvindo? A gente estava falando, né? Tô te ouvindo. É que às vezes está cortando o áudio, né? Eu não Às sei vezes a se imagem. é aí, se é aqui. Mas assim, enfim, nós estávamos comentando sobre essa questão profissional e eu me lembrei de algo que você falou assim, que às vezes você sente, né? Mesmo como vereadora, você sente o preconceito muitas vezes dos homens, certo? Eu tive um momento na minha vida profissional quando eu deixei de ser auditora fiscal e fui empreender, né, como consultora tributária de prefeituras. Eu nunca vou esquecer de uma das primeiras reuniões que eu fui participar. E foi um bando de advogados comigo, né? Todos engravatados, todos maravilhosos, né? E nós sentamos em volta na mesa do prefeito e ele diz assim: ah, que legal, vocês até trouxeram a Barbie junto. E eu fiquei quieta. Fiquei quieta porque, né? Poxa, eu não queria, eu estava ali para mostrar uma solução para o município e não para questionar aquilo que estava, aquele comentário. E eu lembro que os meus colegas, então, começaram a falar, porque o prefeito, ele olhou para os meus colegas, ele não olhou para mim. E eles começaram a falar, dizendo, olha, nós trouxemos uma solução tributária, assim, lá, 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 lá. E o prefeito, nossa, muito bem, né? Muito bem, mas eu gostaria de saber qual é a participação dos demais colegas, inclusive dessa moça. Aí o meu ex-sócio falou assim, olha, a essa moça é a dona do negócio. É ela que recupera valores sonegados pelos bancos, é ela que é conhecida como Robin Hood de saia, é ela, na verdade, que a Barbie, né, que o senhor calorosamente, é a dona, é a mente mestra desse grupo aqui. Então, a gente, por situações, não levarmos na esportiva, se nós não colocarmos o nosso tom, muitas vezes, de delicadeza e de formosura, sem perder aquilo que nós sabemos sobre nós mesmas,
nós acabamos nos perdendo, porque nós não estamos aqui para competir com eles, nós só estamos aqui para unir forças. E como dizem os resultados mundiais em relação a isso, nós estamos talvez mais bem preparadas para assumir postos de liderança. Isso é o que as pesquisas dizem. Não sou eu, porque sou mulher, não é você, não é o presidente da República, é ciência. Ciência que não é mimimi, é ciência. É 2 e 2 são 4 e ponto final. Né? Então, isso é algo um tanto quanto também delicado, também polêmico, mas o que as revistas mais conceituadas na área de neurociência vêm afirmando em relação à liderança das mulheres. Estariam as mulheres mais bem preparadas para cargos de gestão? Em Coreia? Estariam elas mais bem preparadas para o consenso e não a guerra? E mais, estariam elas mais bem preparadas para o assédio da corrupção? Então, essas perguntas foram feitas e já foram respondidas, porque nós temos aí diversas grandes empresas, poderosas empresas, que são comandadas por mulheres. As CEOs, né, de grandes empresas, são mulheres, assim como nós temos algumas presidentes, né, de alguns países que também já deram como é que se diz, o tom dessa pesquisa. Mas o que os cientistas afirmaram com veemência? Que eu acho que assim que é o ponto principal para o nosso país. Nós estamos aí assistindo, né, nós com a Lava Jato, que eu sempre digo, né, tem que vir do Paraná, né? Tem que ser do Paraná, né? Tem que ser desse povo abençoado aí. O resto do país às vezes fica chateado comigo, fica indignado, mas eu sempre digo assim, tem que acabar vindo para essa mente mestra para dar muitas coisas no nosso país e elevar a discussão a um nível muito mais importante. E então a questão da corrupção é flagrada por outras operações, mas em especial a Lava Jato, fez com que nós ficássemos em sistema de alerta. Nós começamos a pensar, poxa vida, será que todo político é corrupto? Será que toda pessoa que está num espaço de poder está sempre ali para como é que se diz, para tirar algum proveito próprio? E justamente nesse momento a ciência vem e afirma: as mulheres estão menos propensas a embarcar na armadilha da corrupção. As mulheres, quando recebem e se recebem qualquer proposta para seu benefício próprio, ela nega. Por quê? Desde quando uma mulher pensa só nela? A mulher tem o ventre da criação. Toda mulher, quando decidir algo, ela decide sempre o melhor para os outros. Ou só fui eu que, quando só uma manga, né, casa, eu dei para minha filha mais velha comer e eu fiquei sem poder comer. Ou quando tinha, por exemplo, a gente fez um tanto de comida e achou que ia dar para todo mundo e as crianças, acho que estavam com tanta fome, eles acabaram comendo e a gente ficou sem comer. Né, Suzy? Isso acontece muito. Ou quantas vezes a gente come o resto? Às vezes a gente come o que está frio já, o que sobrou nos pratos. Essa essência não é porque é só a mãe, a mulher tem essa essência. Então, quando a mulher ela não desperdiça, ela não aceita que o proveito seja só para uma única pessoa. O proveito precisa ser para todos, porque ela olha para todos. Então, o que acontece? A corrupção, ela é uma atitude egoísta. Ela é uma atitude individualista. E Augusto Cury fala
com propriedade quando ele diz: se as mulheres estivessem nos comandos das guerras, nós não teríamos mais guerra. Por quê? Porque nenhuma mulher manda o seu filho e o filho da sua amiga e de outra mulher para morrer na guerra. E muito menos autoriza que se atire no filho das outras. Porque se sabe, a mãe, ela sabe muito bem o que é perder um filho. E mesmo que ela não perca, ela olha, por exemplo, assim, ela olha para uma outra mulher que passou por uma situação dessas e eu não tá você, mas parece que eu perdi junto com aquela mulher. Eu choro junto com ela, porque você se coloca e diz: meu Deus, se fossem as minhas filhas. Com certeza. Né? Ou quando uma menina é abusada, ou é estuprada, ou um jovem morre num acidente, nós nos colocamos nos lugares. Não é que o homem não faça isso, não é isso, tá? Os pais também se colocam no lugar. Mas a ciência está dizendo o seguinte: a mulher não está tão propensa à corrupção quanto os homens. Ela seria muito melhor gestora, ela cuidaria do orçamento público, como prefeita, por exemplo, como ela cuida daquela geladeira que ela teve que abrir e ela tinha que olhar e dizer: meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Já que os recursos estão escassos, eu não vou ficar esperando um milagre. Eu vou fazer o que precisa ser feito e ser feito agora. Então, as mulheres agem muito dessa forma. São excelentes gestoras, porque isso já é nato, isso já vem das cavernas. A neurociência afirma que nós não tivemos mudança cerebral, como se diz assim, significativa, de tamanho, de volume, nada. Nós somos a mesma mulher das cavernas, assim como os homens são os mesmos homens da caverna. Então, nós, como ficar mais cuidando da caverna durante todo o dia, nós tínhamos que fazer a gestão do que acontecia dentro da caverna. Tem gente que diz: mas é muito fácil, você só fica na caverna, cuidando das coisas protegidas. Ah, é? E cobra não entra na caverna? E aranha venenosa não entra na caverna? Escorpião? E não dá enchente, chuva no meio do dia e não enche a caverna? Como é que faz? Como se age? Então, a mulher já foi feita para as adversidades, mas ela foi feita também para a gestão, não só as coisas que acontecem durante o dia, mas como a gestão das emoções de quem está com ela na caverna. E aí é que está o ponto como o tendão de Aquiles. Por quê? Porque o homem só tinha que se preocupar com a mira, ser bom e acertar, porque senão ele ia vir sem comida. Mas ele não tinha que se preocupar assim, se lá na outra árvore, pendurado na outra árvore, o homem estava chorando, estava feliz, estava preocupado, estava com medo, ou não sabia se ia trazer a cara para casa. Já a mulher, ou seja, ele preocupava só com ele mesmo. Ele pensou: eu tenho que ser bom o suficiente para trazer comida para casa. E o que a mulher faz lá dentro da caverna? Ela pensa: poxa, eu tenho que ser boa o suficiente para proteger contra predadores, ou seja, contra ameaças. Eu preciso sobreviver aqui, eu e todas essas pessoas que eu estou protegendo. E eu preciso também entender por que o meu filho está chorando. Porque o filho da outra que está dentro dessa caverna está num canto. Então, essa habilidade de criar consenso, de comandar negociações, eu digo assim, eu vejo, né, como se fosse uma prefeita com seus secretários, suas secretárias municipais. Ela não pensa só no que vai ser bom para o governo dela. Ela pensa no que vai ser para cada filho de cada família que está naquela cidade. Isso é nato dela. Isso vem da caverna. E nós não vemos mudança neurológica que seja capaz de mudar isso. Então, a nossa caverna hoje, Suzy, pode ser a Câmara de Vereadores. A caverna pode ser a própria prefeitura. A caverna pode ser o teu escritório, a tua família. Nós não perdemos a habilidade de, primeiro, proteger das ameaças.
Segundo, observar as pessoas e o que elas estão sentindo e quais são as reais necessidades dos outros. E terceiro, manter muito bem protegido tudo aquilo ali como a coisa mais valiosa do mundo. Então, a ciência da caverna, né, a neurociência baseada apenas nas questões de cérebro humano, diz que sim, as mulheres estariam muito mais bem preparadas para assumir postos de gestão, específico de gestão, em comandantes de empresas, de governos, de prefeituras, de escritórios, do que for. Ela tem essa habilidade. E aí eu fiquei pensando, sabe, Suzy, porque eu gosto muito de uma frase. Diz assim, você quer ver como é que está a sua vida? Você quer saber exatamente quem você é? Olhe para os seus resultados. Qual é o resultado que nós temos no Brasil? Corrupção, desmando, conchavo, nossa, de toda a ordem. O Covid parece que expôs tudo isso, mais ainda do que a Lava Jato. E aí eu fico pensando, bom, se eu ter resultados diferentes na minha vida, vamos supor, na questão do meu corpo, tá? Eu quero um corpo mais bonito, mais saudável. O que eu venho fazendo agora para ter isso? Eu não venho fazendo nada. Então, se eu começar a fazer algo diferente, pode ser que eu tenha esse corpo melhor, com certeza. O que eu preciso fazer? O que nunca foi feito. Eu preciso começar a malhar, eu preciso começar cedo, eu preciso comer melhor. Ou seja, eu preciso mudar de estratégia. A mesma coisa é com os espaços de poder. Me desculpa, homens, vocês são muito competentes. Mas o Brasil está do jeito que está, porque vocês sempre estiveram à frente do poder. Tem ótimos prefeitos? Tem. Tem ótimos governadores? Tem. Mas se fossem tão ótimos assim, nós não precisaríamos estar vivendo o que nós estamos vivendo. Então, o que está acontecendo? Nós chegamos a esse resultado é por conta de tudo aquilo que nós já vivemos. E o que nós precisamos fazer, então, para termos resultados diferentes? Bom, se a ciência está dizendo que as mulheres têm uma capacidade incrível de gerir, e se ela tem capacidade de não se dobrar para a corrupção, mas você agora vai falar, vai defender a Dilma, vai defender tantas outras aí que são envolvidas de corrupção, dizer, gente, claro, tem exceção, assim como tem homens que não se dobram à corrupção, nós temos mulheres que se dobram à corrupção. Mas o que a ciência diz que o percentual de homens que se dobram à corrupção é muito maior do que as mulheres, por conta disso que eu falei. Então, quem sabe não está na hora das mulheres assumirem mais os postos de gestão, serem prefeitas das suas cidades. Eu tenho certeza, Suzy, que quando você fosse olhar o seu orçamento público, aconteceu numa cidade que eu fui secretária da Fazenda, em que eu olhei o orçamento e achei uma melancia de R$100. Não dá, né? Como que ninguém viu? Como que passaram-se anos e ninguém viu? Precisou vir uma mulher assumir as finanças de um município para dizer só um pouquinho, vamos dar licença. Isso aqui tá equivocado. Morango se come na época de morango. Crianças das escolas infantis e do ensino fundamental têm que comer aquilo que é da época, porque senão o orçamento fica caro. Ou por um acaso, a gente quando vai no supermercado, vê que, por exemplo, o morango tá R$20 uma caixinha em pleno maio. Ou em pleno... Por quê? Porque não é época de morango. Agora compra lá em outubro para ver se não tá R$5. Essa sensibilidade de pensar assim, não, nós temos que colocar as coisas no lugar, ter um orçamento equilibrado,
pensar as coisas de forma global e não só no meu umbigo, não só na minha caça, não só na minha mira, entende? Eu preciso pensar as coisas de forma da caverna para proteger todos. É incrível isso, né? É louco. Incrível. Eu venho acompanhando assim o seu trabalho, né? Participei de algumas palestras, tivemos o prazer de palestrar no mesmo evento que você palestrou. E eu tô chamando de você, né? Mas a gente diz assim que eu tô te chamando de você, me desculpe. Mas é que a gente Mas já por que tem não? essa Nós somos essa amigas, nós somos afinidade, né? amigas. Então, aí eu digo assim, que a mulher, como você mesmo colocou aí, é nato da mulher, ela tem essa sensibilidade de fazer para os outros aquilo que ela quer fazer para ela, né? Então, ela tem esse tato de lidar com essas coisas, porque ela, além de agir com a emoção, ela tem a razão, mas ela também age muito com a emoção. E como, né, foi colocado, você colocou, você que é essa estudiosa aí da neurociência política, foi comprovado cientificamente, né? E como você muito bem colocou, é essa questão. A mulher no comando, ela consegue fazer com que as coisas fluem melhor e também não está tão propensa aí à questão da corrupção, que é hoje o que está praticamente comandando todo o nosso país, né? Nós estamos enfrentando tantas dificuldades no nosso país, talvez no nosso estado, nos nossos municípios, porque existem pessoas que não pensam no próximo, né? Eles querem estar no poder para apenas benefícios próprios e não benefício de uma coletividade do bem comum, que é o poder público, né? Poder público, já o próprio nome diz, né? Público é para todos. E a mulher sempre tem essa visão, que ela quer que seja feito para os outros aquilo que fosse feito para ela. E eu vou aqui cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando. Mara Joana Moscatelli, boa noite. A Cradenil, mais uma vez aqui, colocou colocou que existe muito preconceito. A Odisseia, minha amiga. Suzy, você faz a diferença, parabéns. A Cradenil, mais uma vez, é muito difícil o mundo político para nós mulheres. Ela é vereadora lá em Marilândia do Sul, também deve estar sentindo essa questão, né? Ivair Craveiro é um vereador aqui nosso, olha. Parabéns, Suzy, as mulheres merecem todo o nosso respeito, uma pessoa que tem, né, consciência. Clóvis e a dona Anisete, boa noite, cheguei atrasada. Ela mencionou outra pessoa aqui no lugar. A Cradenil, mais uma vez, amei essa sua colocação, Giannini. Nem sempre eles acertam, né? Aí a Débora Esturião também está desejando boa noite, Débora. Com certeza, Suzy. Muitas vezes temos que fazer malabarismo para dar conta de tudo dentro de uma caverna e fora dela também, né? Com certeza. Então, as pessoas estão nos acompanhando e colocando aí as suas colocações. Eu queria colocar também aqui que está passando o nosso WhatsApp, né? Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer através do WhatsApp, podem estar fazendo. E vamos compartilhar, gente. Aproveita aí, compartilham aí essa live com a gente, ela vai ficar gravada, mas vamos compartilhar para mais pessoas terem conhecimento desse assunto tão importante nessa nossa era que estamos vivendo hoje, né? E, Giannini, eu também não sei se acho que poderia estar colocando o seu contato aí para as pessoas estarem te acompanhando, te seguindo no Instagram, porque a gente tem acompanhado a Giannini aí, ela tem trazido várias lives, vários vídeos falando desse trabalho que ela vem desenvolvendo, né, da neurociência política, até um que eu achei muito interessante, que eu acompanhei aí, foi que ela faz também o estudo corporal, né, o comportamento das pessoas. Ela fez um estudo comportamental aí do nosso ministro da Justiça, né, que acabou pedindo a sua exoneração,
Eu acompanhei, foi sim, maravilhoso. sim. Assim, às vezes a gente não consegue acompanhar ao vivo, mas depois a gente vai lá e acaba assistindo. Foi um trabalho magnífico também, porque além dela ser essa neurociência política, mestre em direito tributário, fazer o resgate aí das finanças de várias prefeituras que ela tem atuado, também feito aí um trabalho de sonegação de impostos de bancos, né, trazendo essa receita para os municípios lá da região que ela mora, né, que é Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Ela até teve um apelido carinhoso, né, Janine? Ela é chamada lá na região dela de Robin Hood de saia. Não sei se você quer falar um pouquinho, né, Sim, dessa nomenclatura que sim, determinaram para você na sua região, né? Que foi um trabalho esplêndido que ela fez e a gente sim. acabou Mas acompanhando aí assim, nas palestras. sim. Mas olha só, eu trabalho no Brasil todo, né? Inclusive regiões muito áridas lá do Nordeste, certo? Eu tenho uma cidade no interior de Pernambuco que eu sempre digo assim, nós somos movidos por propósito. Talvez se fosse um colega homem, um tributarista homem, ele não iria no meio do meio do sertão, como eu, e ter que presenciar crianças tomando xixi de cabra para poder sobreviver. E foi nessa cidade que eu decidi, com 2 agências de banco, que eu decidi que sim, nem que eu trabalhasse de graça, mas que os bancos não iam sonegar impostos, porque esses impostos, era uma prefeita lá, inclusive, olha só, uma prefeita do interior de Pernambuco me contratou para que esses valores não fossem mais sonegados e fossem revertidos para a população. Certo? Então foi muito incrível, é muito forte essas cenas. Nós moramos num paraíso, né? Nós moramos em lugares com toda a estrutura, e esse Robin Hood saiu por conta de ser uma mulher literalmente destemida. Eu não tenho receio de nenhuma estrutura de banco, muito menos de poder, ou de medo, ou o que for, que vai me parar aquilo que eu tenho que fazer, porque há um propósito, né? E assim, Suzy, assim como você, o que te move é um propósito. Um propósito de fazer a diferença, um propósito para mudar as coisas e dizer, dá para fazer. Nós conseguimos fazer, nós temos que só alinhar o nosso coração ao coração das outras pessoas e dizer, eu estou aqui por você, eu vou ser a sua voz. E aí você não tem distância, não tem tamanho de Brasil suficiente às vezes para que aplaque um propósito, aplaque um coração apaixonado. E eu sou apaixonada pelo Brasil, eu sou apaixonada pela política, mas a boa política. Não é a nova, não é a velha, mas é a boa política. Então, assim, além desses apelidos, com certeza você também tem o seu aí, né? Porque quem tá na chuva ganha muito apelido. Então, assim, apelido de Margaret Thatcher, Dama de Ferro, Mulher do Relho, Mulher do Facão, e por aí vai, né? Mulher do Não. A Robin Hood é só uma parte, né? Mas, enfim. E a história de pegar o Moro, né? De pegar as microexpressões faciais de Moro. As pessoas nem estavam ainda falando de toda a manipulação que ele fez. E eu lembro que ele fez a manifestação dele numa sexta-feira. E no domingo pela manhã eu fiz análise das microexpressões faciais de Moro. Né? O que acontece? As microexpressões faciais, elas levam menos de 1 segundo, elas são universais e elas não mentem. Então, não adianta você tentar travar, parecer um boneco, né? Um papagaio de pirata quietinho ali, lendo, inclusive, o seu discurso. Se na hora que fala presidente da República, você fala assim, presidente da República. Ou seja, nojo. Ou eu fui visitar o presidente, né? E assim vai. Todas as expressões faciais, e o Moro tentou se conter o máximo, justamente porque ele sabe que ele ia ser lido, né? E ele não conseguiu.
as expressões de nojo dele, de desprezo, né? Foram incríveis. E quando ele levantou o ombro, perguntaram, né? Ele levantou só o ombro, assim. Então, totalmente perdido. E aí o pessoal disse, nossa, Janine, você falou na live lá, você mostrou as microexpressões faciais de Moro, pois se descobriu que realmente tudo aquilo que falou é mentira. Eu não chamei ele de mentiroso. Eu só disse que ele denotava nojo e desprezo toda vez que a palavra presidente da República aparecia na boca dele. Preciso falar mais alguma coisa, né? Então, essa ciência da neurociência é apaixonante, Suzy, eu agora estou aqui com alguns candidatos, né, a prefeito, pré-candidatos a prefeitos, aqui do Rio Grande do Sul, de 2 cidades muito grandes aqui, que não vão mais utilizar como é que se chama assim, da forma mais comum, né, de se chegar a eleitor, da forma da campanha, porque nós não acreditamos mais nisso. Não é dessa forma. Então, nós usamos a neurociência política. A neurociência tem um senador da República, que é a única pessoa que fala desse assunto no país. E falar disso é uma responsabilidade muito grande, porque é novo. Mas nós, em prática, todos eles conheceram na campanha, né, para esses 2 candidatos, 2 pré-candidatos a prefeito. E por isso que nós estávamos aí em reunião o dia todo, né? E para que nós possamos ser humildes o suficiente para entender o que as pessoas querem. Aquilo que nós achamos que elas querem. Um bom gestor, uma boa mãe, um bom treinador, um excelente líder, é aquele que se silencia e para ouvir dentro da caverna aquilo que as pessoas querem, mesmo sem dizer uma palavra. Porque as expressões faciais, as expressões corporais, representam 93% daquilo que você está dizendo. Ou seja, que você diz sem dizer uma palavra. Comunica sem dizer nada. Então, somente 7% é o que você está dizendo. Se 7% é o que você está dizendo, às vezes, eu tenho que xingar uns, assim, sabe? Eu tenho que falar, escuta, vamos parar com a arrogância, porque esse 7% que você tem que falar, não é o que você acha que é bom para as pessoas. É o que elas querem que você, como representante delas, faça e fale. Então, chega! Isso talvez seja uma velha forma de fazer política. Nós não precisamos dela. Nós precisamos de uma boa política. O que é uma boa política? Quando pai, mãe e filhos conseguem sentar em volta de uma mesa e definir o que é melhor para a família. Isso é política. Quando representantes de uma associação de bairro conseguem sentar com humildade, a capacidade de ouvir o outro e dizer, poxa, fulano, olha só, eu não concordo com suas ideias, mas eu amo você. Isso é tão lindo quando nós vamos a ter essa capacidade de dizer, filha, né? Eu tenho às vezes algumas broncas com a minha filha Fiona, e ela, adolescente, né? Não tem que idade tem teu filho. Ele tem, Suzy? Oi, ele tem 20, vai fazer Mais 21 velho. semana que vem, meu filho. Ele Pois faz 21. Eu tenho uma de 22, eu de 22, uma de 20 que está na Austrália, né? A de 22 está na Federal, e a Fiona, que é adolescente, que está com 16 anos. E muitas vezes ela vem assim, foi submetida ao marxismo cultural, né? As escolas aí estavam infectadas, né? E por muito tempo ainda vão ficar infectadas desse marxismo cultural que levou o nosso país a, como é que se diz assim, ao prejuízo que nós estamos vendo. Nós ainda vamos ter que passar muito tempo até modificar as mentes desses adolescentes, aí eu digo
teu filho está incluído nisso, né? Infelizmente, infelizmente. Dos 25 até os 25 anos, eles acham que, né? Acham nada. Isso aí foi marxismo cultural, isso foi enfiado eles pensarem assim. Muitas vezes ela quer discutir comigo, né? Mãe, porque eu acho que tu tá errada, porque isso, porque aquilo, porque outro. Eu falei, filha, tá tudo certo. Nós podemos discordar, nós podemos pensar de forma diferente, mas eu amo você. Nada muda o amor e o respeito que eu tenho por você. E no momento que a gente, como líder, como você é líder da sua casa, da sua cidade, Suzy, quantas pessoas depositaram, cada voto que você recebeu foi uma declaração de amor. Dizendo, Suzy, eu confio da minha família, dos meus filhos a você. Então, é tão especial. Eu não consigo ver voto, eleição como uma coisa ruim. Só vê como uma coisa ruim quem tem isso dentro de si. Nós temos que mudar isso. E eu acho que chegou a hora das mulheres. Homens, vocês são incríveis. Vocês fizeram o melhor que vocês podiam, mas eu acho que está na hora das mulheres. Se nós fizermos errado, vocês voltam. Ou nós vamos começar a fazer mais juntos, né? Até tem o ditado, né? Que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Com certeza. E isso, tu sabe que no meu livro eu trago isso, né? A questão de mulheres políticas e de homens políticos e de como a vida deles está horrível, né? Em relação... É assim, ó, como é que eu vou falar? Um péssimo gestor. Ele não precisa nem ser corrupto. Um péssimo gestor, a primeira pergunta que eu faço é: como é que está seu casamento? E aí ele, né? Isso, aqui, deixa eu ter a primeira dama. Ou o contrário, né? Deixa eu conversar com seu marido, prefeito. E aí nós identificamos assim, ó, tem uma porção bíblica que fala muito disso, que é a abertura do livro. Porque eu pensei assim, não é que eu quis colocar uma coisa bíblica, mas eu disse, nossa, essa porção bíblica é perfeita. Ela fala assim, ó, isso serve para tudo. Uma cidade dividida não prospera. Um reino dividido será destruído. E uma casa dividida, mesma coisa. E eu ainda incluo a cama. Uma cama dividida não prospera. E aí você sabe direitinho quando os secretários estão roubando, quando existe corrupção correndo solta, está ligado ao fortalecimento do casamento desse prefeito, dessa prefeita. Nossa, é incrível. Então, é o equilíbrio da caverna. A caverna precisa estar equilibrada, porque senão desmorona. Os gatilhos. Bom, nós podemos fazer uma outra live só falando. Nossa, é verdade que eu falei, olha, já acontece. Nós vamos marcar outra. Né? Acontece, ela passa pela cama. E aí, esses dias eu estava falando para um grupo de líderes religiosos e eles me perguntaram, então, qual seria a solução para o nosso país? E eu disse sem pestanejar, a solução para o nosso país está nas mãos das mulheres. Ou como líderes do posse de políticos, públicos e políticos, ou sendo uma grande mulher ao lado de um político. Porque elas é que vão frear a corrupção. Homem, sinto muito, a sua grande maioria não consegue frear. Porque você não sabe dizer não para o seu secretário, você está em problemas também, ou você é o próprio corrupto. E aí, não existe prisão ou, sei lá, investigação porque você tem olho azul. Não. É porque você fez alguma coisa que chegou com o Ministério Público, o judiciário tivesse toda uma investigação específica para que você fosse ligado a qualquer coisa da corrupção. Nossa, e aí tem políticos que dizem assim, mas né? O meu secretário que é um bandido. Eu pergunto, como é que tá o casamento em casa, prefeito?
Ele disse, o que o meu secretário que está roubando tem a ver com o meu casamento? Eu falei, é porque o senhor não consegue. O senhor tem uma cama dividida, uma cidade dividida, uma casa. Ela não prospera, ela não tem comando. E quando não tem comando, os Tudo ladrões bem. entram, os saqueadores entram. E Né? É aí arrumam incrível, é desculpas, incrível. né? E aí arrumam desculpas, dizendo que é perseguição política, que é culpa de Ah, fulano, de Beltrano. Ah, é incrível, né? ô, Suzy, e lembra da frase do Homer Simpson? Ah, A culpa é minha, do filósofo Homer Simpson. A ah, culpa é minha e coloco em quem eu quiser, certo? é, Tem bem outra isso. frase que eu acho incrível também, que como é que se fala? Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Com Então, a certeza. culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, é fantástica. Nossa, perfeito. Perfeito mesmo. Nossa, Janine, foi maravilhoso. Acho que nós temos que marcar outras lives, porque é muito assunto, né? Nós já estamos aí com o tempo extrapolando, né? Eu quero, assim, agradecer Sim. muitíssimo você por ter aceito o nosso convite de fazer esse bate-papo, falando um pouquinho da sua experiência, falando um pouquinho da ciência política, né, da neurociência política, e com certeza, se você estiver à disposição, nós iremos marcar uma outra live aí falando de outros assuntos, abordando aí mais a questão da corrupção, a questão da tributação, são Nossa, assuntos aí. olha só, eu posso contar para vocês exatamente em que momento acontece dentro da prefeitura. É É um isso aí, padrão, vamos. tá, gente? Eu vou só cumprimentar o pessoal que ainda está nos acompanhando aqui para a gente finalizar. A Vilma Gasparotto, boa noite, Suzy Giannini. As mulheres têm um olhar diferenciado dos homens, são mais determinadas e corajosas. Olha que bacana. O seu Alziro Romano, É boa verdade. noite. A Lucinéia Keide, somos determinadas. E é isso, né? Eu acho que as mulheres, elas são determinadas e elas têm coragem de, quando ela coloca aquilo em mente que ela vai fazer, ela procura fazer, não importa os desafios que ela tem, que elas têm, elas vão à luta e sempre conseguem êxito, né? Janine, fala seu Instagram aí para as pessoas estarem aí te acompanhando, te seguindo, vendo as suas postagens, que você tem feito um trabalho maravilhoso, tanto no seu Facebook quanto no seu Instagram, para as pessoas aí estarem te acompanhando. Tá bom. Olha só, pessoal, muito obrigado pela audiência, que realmente tem alguns conteúdos lá bem legais no Instagram, ou aqui no Facebook mesmo, justamente sobre isso que nós estamos conversando aqui. Eu sei que é muito novo, eu sei que pode parecer polêmico o que a Suzy aqui está tentando, né? Eu sei que pode até chacoalhar as estruturas, quando a ciência afirma que as mulheres são melhores gestoras. Mas é ciência, não é desculpa. Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, certo? Então, quero agradecer o convite mais uma vez, participar dessa live. Vamos sim marcar outras. Vamos falar aí, a gente pode contribuir também com os casamentos, né? Falando sobre. Porque assim, a corrupção, ela não está só no meio público, né? Então, ela acontece entre empresários. Então, assim, existe um gatilho e um padrão que identifica tudo isso, inclusive dentro das igrejas. É triste, mas é verdade, tá? Então, a gente pode estar conversando sobre um monte de coisas, pode estar conversando como que uma comida dentro da geladeira, né? O que eu usei esse exemplo, Suzy, porque é uma coisa que eu vivi. Teve uma vida que eu tive que fazer isso. E esse conhecimento foi que eu levei como secretária da Fazenda de Venâncio Aires, uma cidade que estava arrasada financeiramente, que disseram que nós íamos levar 10 anos para salvar a cidade, e nós fizemos o trabalho em 6 meses. Então, como que eu fiz? Usando
o ensinamento da geladeira com pouca coisa e muitas pessoas para comer. Foi só que eu fiz, mais nada. E nós salvamos uma cidade inteira. Então nós podemos, Suzy. Nós temos essa habilidade. Então a gente pode fazer uma live também para falar dessa experiência e como dá para fazer, como dá para consertar as finanças de um município sem triturar a população e mostrar para a população que as finanças públicas têm que ser públicas. Todo cidadão tem que saber quanto custa a melancia. E tem que opinar sobre a melancia. Aí é assim que se faz. Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite, à disposição de vocês. Um grande beijo em você, na sua família, nesse pessoal maravilhoso do Paraná, que eu amo tanto, adoro estar aí, né? Vamos marcar novos encontros, né? Com certeza. Sim, com certeza. Tá bom, minha amada? Muito obrigada, Janine. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aí nesta noite, nesta live. Se alguém quiser nos fazer aí alguma pergunta através do nosso WhatsApp, está passando aí na página. E o Instagram e o Facebook é Janine Benkenstein, né? Aí é só seguirem ela lá, para vocês verem o trabalho que ela vem desenvolvendo. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite. Um beijo, minha amiga, e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até, tchau.